É isso aí, galera, de volta aqui com os Insights do Lemonade, bem-vindos. E hoje a gente vai começar já direto com 10 dicas para otimizar o After Effects CC 2023 ou os outros After Effects também. Vamos nessa! Se liga só, o After Effects é um software muito pesado, a gente está cansado de saber disso, e à medida que ele vai atualizando e evoluindo, ele vai melhorando em alguns pontos, piorando em outros, mas as 10 dicas que eu vou trazer aqui servem para a maior parte dos After Effects que tem por aí, principalmente o CC 2023, tá? Então se você está com After Effects um pouco mais antigo, não se preocupe que as dicas também servem, mas se você está com After Effects um pouco mais recente, como o próprio CC 2023, elas servem melhor ainda, fechou? E antes da gente começar, se inscreva no canal, ative as notificações, o sininho aí embaixo também, e, né, obviamente, siga o Lemonade em todas as redes sociais, fechou? Então se liga só, a primeira dica, e inclusive é uma dica bem óbvia e até controversa para você manter o After Effects bem otimizado é mantenha ele atualizado. E isso é polêmico porque a maior parte das pessoas tem a impressão de que atualizar o software, né, pode causar bugs, né, porque você fica meio como se fosse um beta tester. Mas isso não é verdade, tá? Pela minha experiência de anos e anos usando sempre o After Effects atualizado, eu digo a vocês que normalmente a atualização acaba ajudando muito no processo de deixar o After Effects mais estável e com melhor desempenho. Obviamente isso não quer dizer que você não vai ter um bug ou outro quando você atualiza o After Effects, mas o After Effects por si só já é um software um pouco bugado e bastante pesado. Então a atualização geralmente traz mais benefício do que malefício. Então dica número 1, mantenha o software atualizado. Se você usa software pirata, só lamento, não tem como atualizar. Se você usa software original, sempre atualize o software, independente do que as pessoas digam. Dica número 2 aqui da nossa listinha é limite o uso de efeitos desnecessários. Essa dica pode parecer um pouco estranha, mas ela é muito importante em questões de fluxo de trabalho, né, de um workflow especializado, onde você tem um projeto muito grande e você acaba, por consequência, usando muitos efeitos que você não precisa. E quando eu digo não precisa, é porque não precisa mesmo. Eu já peguei projetos de outras pessoas com efeitos aplicados de forma extremamente negligente e que só faziam pesar o projeto. Uma dica para vocês usarem efeitos, inclusive, é usar efeitos em Adjustment Layer, né, em camadas de ajuste, onde você tem uma camada com efeito aplicado que afeta todas as outras para baixo, tá? De forma hierárquica, né? Então evitem usar efeitos, sempre usem efeitos de forma muito pontual no After, e se você realmente não tiver como não usar, tá? Porque se você ficar aplicando efeitos demais o tempo todo só porque você acha que precisa, lembre-se, achar é diferente de precisar, você carrega e sobrecarrega o seu projeto e logo a sua máquina. Terceira dica da nossa listinha aqui é feche aplicativos que você não está usando, de preferência o seu navegador ou WhatsApp Web ou qualquer software de conversa que faça inclusive você perder tempo, então você vai acabar otimizando tempo de vida aqui com essa terceira dica, tá? Então feche outros aplicativos para você otimizar o uso do After Effects, que já é um software naturalmente muito pesado, então é bom quando a gente simplesmente fecha tudo. Eu só trabalho, cara, geralmente com After Effects aberto e de vez em quando o Discord, por causa da comunidade do Layer, mas em geral também eu até fecho o Discord porque ele acaba me atrapalhando não só em questões de atenção, mas também do sininho ali batendo, né? Mas também em questões de desempenho, porque o Discord é um software pesado. Então assim, esse negócio de ficar com 20 mil abas abertas ali no Google Chrome ou no seu Edge, esquece isso é contraproducente e puxa um recurso imenso do computador que deveria estar sendo usado no seu After Effects. Quarta dica nossa aqui então é use proxies para acelerar o seu processo de preview no After Effects. O proxy nada mais é do que uma imagem, né, replicada da imagem original em baixa qualidade, em muito baixa qualidade. Eu já fiz um outro tutorial aqui no YouTube ensinando a usar proxy, coisas assim, vou deixar ele linkado em algum canto aqui, mas em última análise você vai simplesmente transformar uma imagem ou uma composição muito pesada do seu projeto em um proxy, né, que é um pré-render, né, um render bem levinho, geralmente em ponto .avi, que fica muito feio, tudo errado lá no After, mas serve para você acelerar o seu processo de preview e depois você pode ainda ligar e desligar esse proxy antes de renderizar o export final. Lembre-se, proxy não é o seu arquivo final, ele é só um arquivo temporário que você vai usar para conseguir trabalhar mais rápido, fechou? Então usem proxies quando o projeto for muito pesado. A dica número 5 aqui é uma das mais importantes, que é vocês aprenderem a usar pré-composições para trabalhar em blocos no After Effects. Isso rola porque muita gente acaba duplicando, reduplicando e triplicando camadas dentro de projetos e aquela composição por si só tem centenas de milhares de layers, né? E todas essas layers juntas no mesmo lugar pesa muito. Se você pré-compor essas coisas como se fossem pastinhas, né, você vai
quebrando esse projeto em blocos, você consegue trabalhar mais rápido, porque você enxerga coisas, né, em pedaços. Isso é muito importante, faz parte de fluxo avançado de trabalho, mas é uma coisa muito simples de fazer se você parar um pouquinho, se vocês pararem um pouquinho e analisarem bloquinho por bloquinho o projeto de vocês e depois vocês montam ele, né, como se fosse um mosaicão no final. Mas lembre-se, trabalhe com pré-composições não só para vocês manterem, né, a organização do projeto, que é uma forma também de otimizar o After, mas também para vocês manterem o projeto mais leve. Sexta dica nossa aqui é muito importante, uma das coisas mais antigas que eu ensino aqui no canal, que serve até hoje pro After, é use SSD para o cache de disco. Para quem não sabe, cache de disco nada mais é do que uma função que você tem nas preferências do After, onde o After faz uma espécie de seleção de frames, né? Ele vai guardando frames do seu projeto para poder acelerar na hora de que você vai fazer o seu preview, né? Você assistir o que você está animando. E esse cache de disco, ele, pelo padrão do After, ele fica no seu C2 pontos, certo? E você deveria colocar ele num SSD separado do seu C2 pontos ou do seu Macintosh HD. Então adquiram um SSD separado e coloquem esse SSD só para cache de disco do After. Vocês precisam de pelo menos 100 GB de cache de disco, não um SSD, tá? Se vocês não puderem um SSD, mete um HDzão mesmo lá, um Barracuda, mas ponha separado do sistema para vocês poderem trabalhar em paz, mas como a própria Adobe diz, SSDs no cache é essencial. A sétima dica que a gente tem aqui é reduzir o tamanho do nosso projeto. Isso pode parecer estranho, né? Como eu vou reduzir o tamanho do meu projeto, né, Jean? Mas, cara, tem uma opção do After, que é o Reduce Project, que você consegue fazer isso. Então, se você ativar essa opção, quando você já tem certeza que o que você tem no projeto é essencial, você pode reduzir o tamanho, o After vai deletar, né, as mídias que você não precisa e vai deixar o projeto ainda mais leve. Então, essa opção não é só para usar quando você termina um projeto, como geralmente a gente faz, mas você pode usar ela a qualquer momento que você sente que o seu projeto está pesado. Então use a opção de reduzir projetos para você conseguir manter ele bem enxuto e limpinho. A oitava dica que a gente tem aqui nas nossas 10 é Solo Mode, né? Aprender a usar o modo de solo no After Effects, que nada mais é do que esse botãozinho que a gente pode clicar do lado das nossas layers e deixar elas soladas, como eu digo, né? Sozinhas numa cena. Isso é importante porque quando você está trabalhando no After, você tem muitas camadas e você está olhando para todas elas ao mesmo tempo. E na verdade, se você quiser fazer um movimento, né, de forma clara na tela, você deveria ter um objeto só, às vezes, né? Se você está animando principalmente. Então, quando você sola, você só enxerga o objeto. Ao invés de você ver a mão e o relógio, você enxerga só a mão e aí você pode prestar mais atenção nela. Às vezes você pode solar só os dedos e ficar prestando atenção só nos dedos e coisas assim. Então, em projetos muito longos, onde você precisa ver muitas coisas ao mesmo tempo na tela, é bom você usar a opção de solo para olhar para uma coisa só, duas coisas ou três coisas, e aí você, depois de animar e perceber que está tudo bem, você desliga o Solo Mode e continua, né, o projeto numa boa. A nona e penúltima dica que eu tenho aqui é aprenda a usar ferramentas de terceiros para otimizar o After Effects. Isso quer dizer o seguinte, tem várias ferramentas externas ao After que são aceleradas via GPU. E a gente fica às vezes muito apegado a ferramentas do próprio After Effects que não são aceleradas via GPU. O After Effects, por essência, não é um software acelerado via GPU em quase nenhuma forma, principalmente no render dele não é acelerado. Então parem de falar que é, porque não é. E os poucos efeitos que são acelerados via GPU do After não são muito usados para a galera de motion, saca? Tipo Lumetri Color. Tipo, quem trabalha com motion design 2D não vai ficar corrigindo cor, sacou? Isso não é nosso trampo, isso é trampo de colorista, né? Então aprenda e procure ferramentas de terceiros, né? Plugins ou scripts que obviamente que não animem por vocês, mas que sejam acelerados via GPU, que tenham um desempenho importante em questões de funcionalidades, para que vocês consigam otimizar o fluxo de trabalho de vocês dentro do próprio After Effects. E a nossa última dica aqui é uma dica muito boa, que é a dica que eu trago aqui forever no canal, que é use um sistema de 4 SSDs para trabalhar com Motion Design. Isso não vale só para After Effects, para qualquer software, mas essencialmente você instala o seu sistema no SSD, põe o cache de disco em outro SSD, põe seus arquivos de projetos em outro SSD e renderiza num quarto SSD, certo? E aí por último ainda você pode ter um HD, né, um HD comum, para você guardar de backup as coisas que você já terminou. Lembre-se, o SSD no sistema não pode salvar nada, absolutamente nada. O SSD é só para trabalhar, você não pode salvar nada ali, tá? Nem foto. E você não precisa de um SSD muito grande. Por exemplo, eu uso um SSD no meu computador de 256. Só isso já segura todos os meus softwares e tudo mais. Mas eu não salvo nada no computador, beleza? Então tem esse detalhezinho aí. Um SSD, por exemplo, para você renderizar, 128 GB. Tá ótimo, porque você vai renderizar e vai tirar de lá e jogar em outro lugar. O SSD também de After Effects, né, para você fazer o cache de disco, 128 tá passando de bom. E o SSD de arquivos de projeto pode ser um pouco maior, pode ser 256 a 500 GB. Então essas são as 10 dicas que eu tinha para vocês darem uma otimizada aí, um up
optimizada aí no After Effects CC 2023 ou em outros After Effects também, que essas dicas se encaixam para todos eles, na verdade. Mas me digam aí o que vocês acham, façam o teste, ponham em prática essas dicas para vocês verem como aumenta o fluxo de trabalho de vocês e como melhora, né, o fluxo de trabalho de vocês e como o After Effects realmente responde a pequenas coisas como essa, principalmente ao uso de SSDs dentro de um sistema ou então do cache de disco do After Effects, tá? Se vocês quiserem um conteúdo ainda mais aprofundado sobre esse tema, sobre hardware para motion, sobre como otimizar o software, eu fiz uma motion class aqui no canal chamada Montando um Bom PC para Motion, vou deixar ela aqui ou então na descrição, onde for aqui vai ter um cardzinho, vocês vão ver aqui. Assista essa live, é uma live que eu fiz com a galera para montar um PC para vocês verem como que um computador funciona e como que as peças reagem de acordo com o software, tá? Então assistam essa live que ela é muito, muito boa e ensina vocês a entender o valor das peças de vocês para trabalhar com motion. Fechou? Então é isso aí, tô voltando aqui nos insights, de vez em quando eu passo aqui para dar mais dica para vocês sobre várias coisas e discutir vários temas também. Fiquem bem, deixa aquele like aí pra gente, se inscreva no canal, assine as notificações e siga o Ler Lemonade em todas as redes sociais e a gente se fala no próximo Insights. É nóis!